O Sínodo de Arcebispos Ortodoxos do Oriente Médio, no Vaticano, fez declarações sobre os judeus que remontam à Idade Média. Incluindo clérigos de alguns países árabes, de Israel e da Grécia, o discurso é de que os judeus não são o povo escolhido e que os judeus não podem usar nenhum argumento da Bíblia para justificar suas atitudes. Essa declaração, especificamente antissemita, amparada pelo Vaticano, dada à imprensa oficialmente dentro de seus muros, revela uma das raízes do antissemitismo tradicional. Para os católicos ortodoxos, apenas suas ações podem ser justificadas pela Bíblia, e os judeus perderam este direito por não reconhecer Jesus como Messias. O Rio de Janeiro será o primeiro estado a implantar a nova carteira de identidade. Agora, ela vai se chamar RIC, Registro de Identidade Civil, e será exatamente a mesma em todos os estados. O novo documento terá o formato de um cartão de crédito, com um chip contendo diversos dados sobre o cidadão, como altura, impressões digitais, prontuário eletrônico e outros dados. Espera-se que numa segunda fase, esse sistema possa conter o prontuário médico de cada cidadão para ser lido em qualquer consultório ou hospital. No centro de Londres, mais de 300 membros da Liga de Defesa Inglesa fizeram uma manifestação contra o Irã e afirmando que o Islã tem que aprender a respeitar Israel. A Liga de Defesa é católica. De passagem pelo Brasil, Taysir Khaled, que é integrante do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, disse que os palestinos liderados por Mahmoud Abbas poderão pedir para a ONU a sua independência unilateral no dia 8 de novembro, daqui a alguns dias. Esta data é o prazo que a Liga Árabe deu para Israel para alisar a construção de casas na Cisjordânia, e nada indica que isso vai acontecer. Foi lançado em Juazeiro do Norte o livro da professora Mauria Laudícia de Holanda, chamado O Político Padre Cícero, Entre a Religião e a Cidadania. É um apanhado histórico inédito de cartas e documentos do Padim. Entre outras coisas, a autora encontrou uma carta ao presidente da República da época, Epitácio Pessoa, reclamando da doação da União de 1 milhão de hectares para Henry Ford e não para a população brasileira. Outra carta surpreendente foi para o czar russo, pedindo clemência para os judeus que estavam sendo perseguidos e mortos nos pogroms. É uma nova faceta do Padim Cício, engajado politicamente em temas nacionais e humanitários internacionais. O rádio está comemorando 90 anos. Foi em 2 de novembro de 1920 a primeira transmissão pública em Pittsburgh, nos Estados Unidos. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, quando se comemorava o primeiro centenário da independência do Brasil. A transmissão do discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, foi do Rio de Janeiro, antiga capital, para diversas cidades. Foi ouvida por uma multidão na Praça da Sé, em São Paulo, por meio de alto-falantes instalados em postes. O discurso foi ainda ouvido em Petrópolis e Niterói. Foi um sucesso o lançamento do livro Judeus Cariocas, da professora Keila Grimber. O livro é indispensável para se compreender a evolução da comunidade judaica no Rio de Janeiro. Publicado pelo Instituto Light, como parte de uma coleção sobre grupos imigrantes para o Brasil, o livro traz dezenas de fotos praticamente desconhecidas, como a da manifestação da comunidade judaica pelo estabelecimento dos judeus na Palestina em 1929, na Avenida Passos. No lançamento, foram vendidos mais de 300 exemplares. Para os arautos do conflito que esperavam um ataque de Israel ao programa nuclear iraniano, é bom que saibam que a data limite passou. Na terça-feira, dia 26, o reator ao sul do Irã começou a receber combustível nuclear, o que impossibilita um ataque limpo, como o de Israel ao reator iraquiano de Saddam Hussein durante a guerra Irã-Iraque nos anos 80. O Centro Cultural de Memória da Escravidão, inaugurado no Rio em 2006, recebeu um prêmio especial do Ministério da Cultura, por seu trabalho na preservação das relações entre o Brasil e a África. O centro possui importante acervo original e cultural sobre os escravos do Brasil. Apesar de grande parte da população descender desse grupo, há pouco interesse e apenas 400 alunos de escolas cariocas visitaram o local nesse ano. Deveria ser visita obrigatória para os alunos do ensino público carioca. Não importa se descendentes de escravos ou descendentes de livres, todos deveriam saber o que aconteceu em nosso país.
No mesmo dia em que o governo do Rio Grande do Sul assinou a lei que determina o ensino de noções do Holocausto em toda a rede pública do Estado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou lei semelhante a essa inconstitucional. Em decisão lamentável, por unanimidade de votos, os ministros disseram que a lei está correta, mas não poderia ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Somente seria válida se imposta pelo Ministério da Educação. A lei era da vereadora Teresa Berger. O governo dos ayatollahs iranianos, em sua escalada de impor as leis islâmicas, baniu dos currículos universitários matérias relacionadas a direitos humanos e estudos sobre a mulher. Ficam comprometidos os cursos de Direito, Filosofia, Psicologia, Administração e Ciências Políticas. Quando seus rivais talibãs sunitas tomaram o poder no Afeganistão, a primeira coisa que fizeram foi expulsar as mulheres das escolas, universidades e empregos. Durante mais de 20 anos, a educação foi proibida para as mulheres no Afeganistão. Agora, os xiitas do Irã começam uma investida institucional contra a mulher. Há 30 anos, nenhuma ONG se levantou. Será que agora vão defender as mulheres iranianas?